Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Vamos dar continuidade no nosso assunto de retas e planos. Hoje vamos falar de planos. Vamos nessa? No espaço, um plano é o conjunto dos pontos P que satisfazem a equação ax mais by mais cz mais d igual a zero para a, b, c, d pertencente às reais. Então observem, pessoal, que a, b, c e d são números reais, ok? E um ponto ele só pertence ao plano se ele satisfazer essa equação. Ou seja, a hora que você substituir o x, y e z, tem que dar uma sentença verdadeira, tá? Essa equação, pessoal, é chamada de equação geral do plano. Nós ainda vamos ver mais duas equações. A equação vetorial do plano e as equações paramétricas do plano, ok? Bom, a inclinação de um plano é caracterizada por um vetor que é perpendicular a ele, que a gente chama ele de vetor normal ao plano, ok? Então, para saber a inclinação do plano, você precisa ter um vetor que é perpendicular a ele. E a equação de um plano, ela é determinada se são dados um vetor normal e um de seus pontos. Então, observe o nosso desenho. Eu tenho aqui o meu plano, ok? E esse plano, ele tem como direção, tá? Um vetor perpendicular a ele, certo? E ele é determinado dado apenas um ponto e esse vetor normal, ok? Agora, uma proposição importante. A equação geral de um plano π, que passa por um ponto P0, que é x0, y0, z0, e tem vetor normal ABC, é ax mais by mais cz mais d igual a zero, com d igual a menos ax0 menos by0 menos cz0. Aí você pode se perguntar, ué, professor, por que ela é tão importante assim? Porque ela só te dá o valor do d e o valor do ABC. Aí que está, pessoal, ela também te dá o valor do ABC. Observem aqui, ó, o A, B e C que está na equação do plano é a mesma, o A, B e C que está nas coordenadas do vetor normal. Ou seja, se é dado para você o P0 e o N, então quer dizer o quê? Que você já tem o A, o B e o C. Falta apenas você descobrir quem? O D. Então, essa proposição já te fala o quê? Ó, que esse A, B e C é exatamente as coordenadas do vetor normal. E o D, olha aqui como que é encontrado o D. Ó, você não tem que o P0, x0, y0, z0 é um ponto do plano? Então, ele tem que satisfazer o quê? Ele tem que satisfazer essa equação. Como ele tem que satisfazer essa equação, ao substituir aqui, ó, fica ax0 mais by0 mais cz0 mais d. Como x0, y0 e z0 é um número, você tem a, B e C também são números, então quer dizer que essa multiplicação com soma aqui é número. Então basta você passar para o outro membro. E aí você tem que o D é igual a menos ax0 menos by0 menos cz0. Ok? Então é simples você calcular a equação geral do plano. Mas aí pode vir outro questionamento. Mas por que é exatamente aqui as coordenadas do vetor normal e o D é dessa forma? Então vamos agora entender por quê. Vamos voltar ao nosso desenho. Aqui, pessoal, ó, então eu tenho P0 e tenho o vetor normal, ok? Qualquer ponto do plano tem que satisfazer o quê? Olha aqui, ó, esse P, ele só vai estar no plano se a hora que você fizer o vetor P0P, ele ser o que em relação ao vetor normal? Ele tem que ter ângulo de 90 graus. E isso daí quer dizer o quê? Então quer dizer que o vetor P0P e o vetor normal eles têm que ser o quê? Ortogonais. E a gente viu lá do estudo de produto escalar que o quê? Que dois vetores são ortogonais se o produto escalar é igual a zero. Então, ó, o ponto P ele só pertence ao plano π se P0P for perpendicular a N, ou seja, se o vetor N escalar com P0P for igual a zero. Ok até aí? Agora, como P0P é P menos P0, então quer dizer o quê? Que P0P tem as coordenadas x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Lembrando que o meu P é x, y, z e o P0 é x0, y0, z0, tá? Agora, fazendo o produto escalar ser igual a zero, então vamos lá. Vai ficar o quê? A vezes x menos x0, b vezes y
menos y0 e c vezes z menos z0. Fazendo essa distributiva, vai dar ax menos ax0, by menos by0 e cz menos cz0. E aí vai dar, reorganizando, né? Ax mais by mais cz menos ax0 menos by0 menos cz0. E aí minha equação geral do plano não é ax mais by mais c mais d? Então quer dizer que todo esse número aqui é exatamente quem? O d, ok? Então, o que nós tiramos dessa proposição? Que a equação geral do plano é ax mais by mais cz mais d igual a zero, onde esse a, b e c é as coordenadas do vetor normal, e o d basta você substituir o ponto conhecido e descobrir ele na equação, ok? Agora, então vamos ver um exemplo. Encontrar a equação geral do plano π, que passa pelo ponto P0 e é perpendicular ao vetor n. E, bom, então a gente viu o quê? A gente sabe que a equação do plano, geral do plano, né, é ax mais by mais cz mais d igual a zero, ok? Onde o a, b e c são as coordenadas do vetor normal. Então vai ficar o quê? 2x menos y mais 2e mais d igual a zero. Agora, o P0, ele satisfaz o quê? A equação de π. Ou seja, então o que eu vou fazer? Vou pegar o P0 e substituir nas coordenadas x, y, z. Então vai ficar o quê? 2 vezes 1 menos, né? O menos 2 mais 2 vezes menos 2 mais d igual a zero. 2 vezes 1 é 2, menos menos 2 também é 2, e 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então vai ficar aqui, ó, 2 mais 2, 4, menos 4, 0. 0 mais d, d. Então dá d igual a zero. Logo, qual que é a equação desse π? É 2x menos y mais 2e igual a zero. Ok, até aí, pessoal? Agora, no plano, a equação de uma reta, ela é determinada se forem dados dois pontos da reta. Lembra lá no vídeo de reta, que eu dei para vocês os pontos A e B? Aí como que a gente determinou as equações da reta? Pegou o vetor AB, não é? E aí usou o ponto A, ou pode usar o ponto B também, né? Como ponto conhecido. E aí a gente chegou nas equações da reta. No plano, pessoal, para a gente determinar a equação do plano, a gente vai precisar de 3 pontos não colineares. O que são pontos não colineares? Que eles não pertencem a uma mesma reta. Bom, com esses pontos, o que a gente pode fazer? Nós podemos criar dois vetores, o P1, P2 e o P1, P3. E aí, pessoal, o vetor normal vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente o produto vetorial entre esses dois vetores. Por quê, professor? Olha o desenho para te ajudar. Aqui, ó, tem o P1, P2 e P3. Então, se eu fizer o P1 e o P1, P2 e o P1, P3, para eu determinar um vetor normal a esses dois vetores, basta fazer o quê? O produto vetorial entre eles, não é? Isso daí é uma do quê? Das definições de produto vetorial. Lembra que é um vetor que é ortogonal aos outros dois vetores. E aí esse vetor se torna exatamente quem? Um vetor normal ao plano, ok? Então vamos ver um exemplo. Encontrar a equação geral do plano π que passa pelos pontos P1, P2, P3. Bom, então a gente pode fazer o vetor P1, P2, né? Que é P2 menos P1, ou seja, é 1, 1, 0 menos 1, 1, 1. Então fazendo 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0 e 0 menos 1 dá menos 1. P1, P3 é P3 menos P1. Então vai ficar 1 menos 1 dá 0, 0 menos 1 dá menos 1 e 1 menos 1 dá 0. Agora, para descobrir o vetor normal, basta fazer o produto vetorial entre eles. Então vamos lá, é o determinante do IJK das coordenadas de P1, P2 e as coordenadas de P1, P3. Fazendo esse determinante, a gente chega em menos I. E o menos I equivale a qual vetor? Menos 1, 0 e 0. Ok? Agora, pessoal, como que era mesmo a equação geral do plano? É ax mais by mais cz mais d igual a 0. Bom, então vai ficar menos 1 vezes x, 0 vezes y, 0 vezes z, mais d igual a 0. Logo vai ficar menos x mais d igual a 0.
Agora, o meu P1, ele pertence a π, e como P1 é 1, 0 e 0, né? 1, 0, 0, então substituindo aqui vai ficar o quê? Menos 1, menos o 1 mais d igual a 0. Que é a mesma coisa de falar menos 1 mais d igual a 0, ou seja, d igual a 1. Logo, qual que é a equação do meu plano? Menos x mais 1 igual a 0. Ok até aí? Agora, uma outra forma, pessoal, da gente chegar na equação geral do plano é o quê? Se eu pegar um ponto P qualquer desse plano, de coordenada x, y, z, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer P1P, posso fazer P1P2 e P1P3. Para esses vetores estarem no plano, o que tem que acontecer? Eles têm que ser coplanares. E a gente viu que para eles serem coplanares, o produto misto entre eles deve ser 0. Então, uma outra forma da gente calcular a equação geral do plano, conhecido 3 pontos, é a gente fazer o quê? Fazer o produto misto entre P1P, P1P2 e P1P3. Onde o P1P vai ser x menos x0, y menos y0 e z menos z0. O P1P2 tem as coordenadas RST e P1P3 vai ter as coordenadas MNP. Ok? Vamos ver o mesmo exemplo que nós tínhamos feito agora há pouco. Só que agora nós vamos usar essa observação. Então, ó, encontrar a equação geral do plano π que passa pelos pontos P1, P2, P3. Então, vou fazer P1P. P1P é P menos P1. Se o P é x, y, z, então vai ficar x, y, z menos 1, 1. Então, vai ficar x menos 1, y menos 1, z menos 1. Lá do outro exercício, nós vimos que o P1, P2 era 0, 0, menos 1. E o P1, P3 era 0, menos 1, 0. Ok? Agora, fazendo o produto misto, então vai ficar x menos 1, y menos 1, z menos 1, 0, 0, menos 1 e 0, menos 1, 0. Resolvendo esse determinante igual a 0, né? Por que está igual a 0? Porque eles têm que ser, esses pontos têm que ser, quer dizer, os vetores P1P, P1, P2 e P1, P3, eles têm que ser coplanares. Então, quer dizer que o produto misto tem que ser 0. Então, já que o determinante tem que ser 0, a hora que você faz o determinante dá exatamente o quê? Menos x mais 1 igual a 0. Ok? E observem que é a mesma equação que nós chegamos da outra forma. Ok? Bom, e agora? Uma observação importante também, pessoal. Ó, não faz sentido dizer que um vetor pertence a um plano, tá? Por que não faz sentido? Porque, por um lado, um plano é um conjunto de pontos. E os vetores, eles são livres, eles podem ser colocados em qualquer ponto, tá bom? Então não esqueçam disso, a gente não fala que o vetor não pertence ao plano. A gente não fala, ó, o vetor pertence a um plano. A gente vai falar o quê? A gente vai falar que o vetor é paralelo a um plano, ok? Essa é uma observação de nomenclatura, tá bom? Bom, agora vamos ver então a equação vetorial e as equações paramétricas. Bom, relembrando, lá em reta, a gente sabia que precisava o quê? De um ponto e um vetor diretor, ok? Para planos, pessoal, nós vamos precisar do quê? De um ponto e dois vetores diretores, tá bom? Esses vetores diretores, eles não podem ser colineares e não podem ser paralelos, ok? Então vamos lá. Então um ponto P pertence a π se somente se o quê? P0P é uma combinação linear de U, V. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem escalares T e S, tais que P0P é igual a T vezes U mais S vezes V. Ok? Até aí? Ou seja, como P0P é igual a P menos P0, a gente pode pegar esse ponto e passar para o outro membro. Então, a gente tem que P igual a P0 mais T, U mais SV, tá? É essa equação. Essa equação, pessoal, nós vamos chamar o quê? De equação vetorial do plano π, que passa pelo ponto P0 e tem como vetores diretores U e V. Então, observem, pessoal, que é a mesma ideia do que nós fizemos aonde? Em reta. A única diferença é o quê? Que ao invés de precisar de apenas um vetor diretor, aqui a gente precisa que sejam dois vetores diretores, e esses vetores diretores não podem ser nem paralelos nem colineares, ok? Agora, como que a gente fez para chegar nas equações paramétricas? A gente usa as coordenadas.
Então vamos lá, o P, que é x, y, z, o P0, que é x0, y0, z0, mais T vezes a coordenada do vetor U, que é o 1, o 2, o 3, mais essas coordenadas do vetor V, que é V1, V2, V3. Bom, fazendo essa soma, a gente tem que x, y, z é igual a x0 mais tu1 mais sv1. y0 mais tu2 mais sv2. E z0 mais tu3 mais sv3. Bom, então a gente pode concluir o quê? Que x é igual a essa coordenada, o y é igual a essa coordenada e o z é igual a essa coordenada. E essas equações são chamadas de equações paramétricas do plano π, que passa pelo P0 e tem vetor diretor U e V, ok? Então observem que é a mesma ideia de retas, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos agora. Encontrar as equações vetorial e paramétricas do plano π, que passa pelos pontos P1, P2, P3. Bom, já que P1, P2, P3, eles pertencem ao plano π, a gente pode pegar o vetor U como sendo P1, P2, ok? Que é a mesma coisa que fazer P2 menos P1, né? E aí vai ficar o quê? 1, 1, 0 menos 1, 1, 1. Fazendo isso vai dar 0, 0 menos 1, ok? E como vetor V, quem vai ser o vetor V? P1, P3. Aí a gente tem que é P3 menos P1, então fica 1, 0, 1 menos 1, 1, 1. Ok? Fazendo essa soma, essa subtração, vai dar 0 menos 1, 0. Então esses daí vão ser os vetores diretores do plano π. Observem que eles não são paralelos, tá? Então é importante isso. Agora, a gente sabe que a equação paramétrica é como? A equação vetorial é o ponto P geral, que é igual ao ponto conhecido, aqui eu peguei o P1, mais T vezes U mais S vezes V. Logo, então a minha coordenada vai ser o quê? P igual a 1, 1, 1 mais T vezes 0, 0 menos 1 mais S vezes 0 menos 1, 0. Ok? Então essa daqui é a equação vetorial do plano π. Agora, para a gente chegar na equação, nas equações paramétricas, substituindo o P por x, y, z e fazendo essa soma, vai chegar o quê? X, y, z igual a 1, né? A depois 1 menos S e 1 menos T, ok? E aí, igualando os dois pontos, a gente vai ter que o x é igual a 1, o y é igual a 1 menos S e o z é igual a 1 menos T. Então, essas daqui são as equações paramétricas do plano π. Bom, da mesma forma, pessoal, que a gente tem que saber sair de uma equação de uma reta para qualquer uma das outras, nós também temos que fazer isso com o plano, ok? Então, observe aqui, ó, eu te dei a equação geral do plano π. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou querer descobrir as equações paramétricas, ok? Vamos lá, como que a gente pode fazer? Pessoal, isso daqui não é uma equação de 3 incógnitas, não é? Uma equação com 3 incógnitas. Lembra que quando você resolvia sistema, quando você tinha mais incógnita do que equação, a gente tinha variáveis livres? Então aqui a gente vai usar isso. Como aqui a gente tem 3 incógnitas e apenas uma equação, a gente conclui o quê? Que nós temos 2 variáveis livres. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou considerar, por exemplo, o y e z como variável livre. E aí, então, eu vou chamar o y de t e o z de s. Agora, substituindo lá na equação, a gente vai ter, então, o quê? Que 2x mais 2y mais 4z menos 1 é igual a 0. Isso implica em quê? Que 2x mais 2t, né? Porque o y vale t, mais 4s, porque o z vale s, menos 1 igual a 0. E agora eu vou lá e descubro quem? Eu vou lá e descubro agora o vetor, a resultado para o x. Então fica o quê? 2x é igual a menos 2t, menos 4s, mais 1. Passando 2 dividindo, então eu achei que o x é igual a meio menos t menos 2s. Ou seja, o que nós chegamos? Nós chegamos que x é igual a meio menos t menos 2s, o y é igual a t e z é igual a s. Essa daqui, pessoal, são exatamente quem? As equações paramétricas do plano π. Por quê? Porque x, y, z estão em função dos parâmetros t e s. Bom, olhando aqui só por critério de curiosidade, qual que é o ponto que pertence a esse plano? Vai ser meio, 0 e 0, ok? Aí quem que é o primeiro vetor diretor? O primeiro vetor diretor é aquele que acompanha o t. Então vai ser menos 1,
1 e 0. E quem que vai ser o outro vetor diretor? É o que acompanha o S. Então fica menos 2, 0 e 1. Ok? Agora, um exemplo. Determinar as equações paramétricas de uma reta R obtida como a interseção de dois planos. Pessoal, sempre que você tem dois planos, tá bom? Você pode ter três casos. Ou eles são paralelos distintos, ou eles são iguais, ou eles têm uma interseção. E essa interseção vai ser o quê? Vai ser uma reta, ok? Então, pessoal, isso daí a gente vai estudar na hora que a gente for ver as posições relativas entre retas e planos, ok? Agora, então esse exercício, pessoal, eu vou fazer de três formas diferentes, tá bom? Pode ser que eu chegue no mesmo resultado e pode ser que eu chegue em outros resultados. Mas o importante é, se você tiver feito todos os passos corretos, você vai estar com uma equação paramétrica correta, ok? Mas por quê, professor? Lembra que dependendo qual ponto você pegar, ou dependendo qual vetor diretor você pegar, muda todas as equações. Porém, representam todas as mesmas retas, ok? A primeira forma que eu vou fazer é resolvendo o sistema. Como que eu vou resolver o sistema? Então, por exemplo, ó, da segunda equação, eu sei que x mais y menos z é igual a 0. Então, eu posso falar que o z é igual a x mais y. Agora, eu vou substituir aonde? Na primeira equação. Então, eu tenho que x mais y mais z menos 1 é igual a 0. X mais y vale z. Então, vai ficar z mais z menos 1 é igual a 0. Ou seja, eu tenho que 2z é igual a 1. Ou seja, o z é igual a meio. Até aqui, ok? Então, pessoal, o que está acontecendo? Eu sei que x mais y é meio, ok? De novo, eu tenho uma equação com duas incógnitas. Então, uma é variável livre. Eu vou chamar, então, o x igual a t. Logo, se o x é igual a t, eu tenho que o y vai ser igual a meio menos t. Logo, a gente tem o quê? Que o x vale t, o y meio menos t e o z vale meio, ok? Então, essas daqui são as equações paramétricas da reta. Pessoal, não esqueçam que quando a gente está trabalhando com reta, a gente tem apenas um parâmetro, tá? Por isso que apareceu só o t. Quem que seria o ponto que pertence a essa reta? Vai ser o 0, né? Porque não tem termo independente aqui, meio e meio. Quem que é o vetor diretor dessa reta? 1, menos 1 e 0, ok? Bom, se a gente tivesse feito y igual a t, a gente teria x igual a meio menos t, ok? E aí, as nossas equações paramétricas seriam o quê? Meio menos t, x igual a meio menos t, y igual a t e z igual a meio. Ou seja, observem que mudou a nossa equação paramétrica, mas ela representa ainda a mesma reta, certo? Bom, a segunda forma. A segunda forma é descobrindo dois pontos da reta. Ó, o nosso sistema está aqui. Eu não quero descobrir dois pontos quaisquer da reta. Então, se eu quero descobrir dois pontos quaisquer da reta, então eu posso dar um valor, por exemplo, para y e resolver o sistema e descobrir quem que é x e z, ok? Então, ó, vou começar tomando y igual a 0, tá bom? Aí o meu sistema se resume em quê? X mais z igual a 1 e x menos z igual a 0, ok? Professor, eu podia ter tomado x igual a 0? Sim, poderia. Aí você vê se não dá nenhum problema no sistema, ok? Poderia ser z igual a 0? Sim, poderia. Aí você vê se não dá um problema no sistema. Professor, que problema é esse? Talvez, dependendo do valor que você tome, pode acontecer de virar um sistema impossível. Então, aí você tem que mudar a sua escolha de valor, ok? Por exemplo, ó, deixa eu olhar a análise rapidinho. Se eu pegar, por exemplo, z igual a 0, dá o problema que eu estava te falando. Por quê? Se você pegar z igual a 0, vai dar ó, x mais y igual a 1 e vai dar x mais y igual a 0. Tem jeito do x mais y ser 1 e 0 ao mesmo tempo? Não, né? Então aí seria... O que quer dizer isso? Quer dizer que o z não tem jeito de ser 0, ok? Então vamos lá. Então resolvendo esse sistema. Usando o método da adição, somando as duas equações, eu tenho o quê? Que 2x é igual a 1. Ou seja, x igual a meio. Se x é igual a meio, eu sei que x menos z é 0. Ou seja, eu sei que o z é igual a x. Ou seja, o z vale meio também. Logo, eu tenho qual ponto que pertence à reta? O ponto meio, porque o x vale meio, o y vale 0 e o z também vale meio. Ok? Então, o ponto meio, 0, meio pertence à reta E. Agora, vou fazer
a mesma coisa, com outro valor. Agora eu vou tomar y igual a 1. Tomando y igual a 1, vai ficar aqui, ó, 1 menos 1 dá 0, então vai ficar x mais e igual a 0. E aqui vai ficar x menos e menos 1. Usando de novo o método de adição, somando, eu vou ter o quê? Que 2x é igual a menos 1, não é? Logo, x vai ser menos meio. Agora, na primeira equação, x mais z é 0, ou seja, z é igual a menos x. Logo, o z tem que ser igual a meio, ok? Logo, qual que é o outro ponto que pertence a essa reta, a esse plano? Não, a essa reta mesmo, né? Nós estamos encontrando a equação da reta. Qual que é o valor do outro ponto que pertence à reta? Menos meio, que é o valor do x, 1 e meio. Pronto, agora eu tenho o quê? Dois vetores, dois pontos da reta. Se eu tenho dois pontos da reta, eu posso falar que o vetor diretor da reta é o ponto, por exemplo, o vetor, por exemplo, AB. Então, já que é AB, posso fazer o quê? B menos A. O B é menos meio, 1 meio, e o A, meio, 0 meio. Então, vai ficar menos meio, 1 menos 0 e meio menos meio. Aqui vai dar menos 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Ou seja, então eu tenho que a minha equação vetorial da reta é P igual a A, que é um ponto que pertence, mais TV. Logo, o que vai ter? XYZ igual a meio, 0 meio, que é o meu ponto A, ok? Mais T vezes o meu vetor diretor, que eu encontrei aqui, ó, menos 1, 1 e 0. Bom, então eu posso falar que XYZ é igual a meio menos T, T e meio. Bom, então a equação paramétrica vai ser quem? Vai ser x igual a meio menos t, y igual a t e z igual a meio, ok? Se vocês olharem lá, pessoal, vocês vão ver que essa daqui é a mesma equação paramétrica que nós chegamos se a gente tivesse chamado o y de t, ok? Bom, e por último, a terceira forma. A terceira forma, pessoal, é a gente descobrir o vetor diretor dessa reta e um ponto dela, ok? Bom, como que eu vou fazer para descobrir já o vetor diretor sem ter que calcular dois pontos? Ó, como a reta é a interseção dos dois planos, ok? A reta R está contida em ambos os planos. Já que ela está contida em ambos os planos, o que a gente pode falar? Que ela é perpendicular a ambos os vetores normais. Ou seja, o que eu posso falar? Que um vetor diretor da reta R é quem? É o produto vetorial de N1 por N2, ok? Então, ó, olha aqui o figurinho só para vocês entenderem, ó. Eu tenho aqui meus dois planos, essa daqui é a reta, tá? Que é a interseção dos dois planos, ok? Ó, o vetor normal do primeiro plano é esse, o vetor normal do primeiro plano é esse. Esse daqui, ó, é o mesmo vetor desse. Lembre que vetores com mesma direção, sentido e comprimento, elas são o mesmo vetor, independente de onde esteja. Então, ó, esse vetor ele é perpendicular a esse e esse vetor é perpendicular a esse. Ou seja, qual que é um vetor que é perpendicular a dois vetores ao mesmo tempo? O produto vetorial dos vetores, ok? Então, o que eu posso fazer? Se eu pegar o nosso sistema, eu sei o quê? Que o N1 é 1, 1, 1. Lembra que a gente viu? Quando a gente tem a equação geral da reta, o que acontece? A gente tem que o vetor normal, ele faz parte da equação geral da reta, que é o A, B e C. Então, aqui eu tenho que o vetor normal é 1, 1, 1, ok? E aqui eu tenho que o vetor normal é 1, 1 e menos 1. E aí a gente sabe o quê? Que o vetor diretor da reta vai ser o produto vetorial desses dois vetores normais. Então, fazendo o produto vetorial desses dois vetores, a gente chega em menos 2i mais 2j. Ou seja, a gente sabe que o vetor normal ou o vetor diretor da reta, né? O vetor diretor da reta vai ser quem? Menos 2, 2 e 0. Ok até aí? Bom, a gente já sabe como encontrar o ponto, né? Basta você substituir um valor lá qualquer e aí você resolve o sistema. Então aqui eu economizei nisso, tá bom? Então ó, eu peguei o mesmo ponto A que a gente viu lá no segundo jeito. Então meio, 0 e meio. Então a gente sabe o quê? Que o ponto vai ser o ponto A mais t vezes v. Ou seja, o ponto é xyz, que é igual a meio, 0 meio, mais t vezes o menos 2, 2 e 0. Ok? Bom, fazendo essa conta, a gente tem então que xyz é igual a meio menos 2t, 2t e meio. Logo, quais são as equações paramétricas dessa reta? X igual a meio menos 2t, 2t e meio. Ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado.
Não se esqueça de dar um joinha no vídeo, compartilhar o canal e não se esqueçam, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.